Bom dia, moço. Tudo bem, querida? Salve a cigana do Oriente, salve toda a linha dos ciganos. Salve. Olha, é uma satisfação enorme poder contar com a sua colaboração aqui nos nossos áudios de esclarecimento sobre e diálogo com os espíritos, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade, meu amigo. A senhora, então, pelo que eu entendo, trabalha com uma linha particular que é a de cigano, né? Exato, exatamente. A linha dos ciganos não era uma linha pensada para trabalhar na Umbanda. Aham. E acabou sendo, de certa forma, anexada pela flexibilidade que a Umbanda tem de trabalhar com várias correntes espirituais diferentes. Não é? A linha tradicional da Umbanda é a linha dos caboclos, dos pretos velhos e das crianças. Né? Mas existia uma egrégora de espíritos ligados à energia cigana, que trabalham muito com cura, principalmente cura emocional, que precisavam de uma, vamos dizer assim, uma religião maior que a própria religião dos ciganos, que pudesse se manifestar e dar passagem, a possibilidade de trabalho para esses espíritos. Né? E aí, em terras brasileiras, isso se manifestou através da Umbanda, da Sagrada Umbanda. Quando a senhora fala em terras brasileiras e a gente ouve também cigana do Oriente, surge a dúvida, né, senhora cigana? Como é que funciona isso? A senhora da onde que a senhora é? Ou então, por que o nome é Oriente? É Oriente porque a origem do povo cigano é o Oriente. Os ciganos são oriundos do norte da Índia. Né? Uhum. Migraram através dos tempos, principalmente para o leste da Europa, também para a Espanha. Né? E chegaram no Brasil principalmente através da Península Ibérica. A linha de Oriente na Umbanda congrega, vamos dizer assim, facções de espíritos que não estariam dentro das três linhas originais que eu falei. Uhum. Então, a linha do Oriente vai ter desde hindus, japoneses, chineses, esquimós, xamãs da Rússia, xamãs da Mongólia, além de cavaleiros medievais, gauleses, druidas, ou seja, toda uma linha de espíritos normalmente muito ancestrais que se manifestam na Umbanda. Por isso se chama linha do Oriente. Mas é bem mais, vamos dizer assim, ampla que isso. Trabalhamos muito com a energia de purificação, energia de elevação, né? É uma energia de cura muito sutil. É isso. A gente ouve falar, quando fala de cigano, desses que se tornaram espírito de luz, que eles têm conhecimento da alta magia. É assim que funciona? Nem todos. Uhum. Nem todos. Se foram praticantes de magia, sim, mas nem todos. Tá, Depende também do que você chama de alta magia. tá certo. Você pensa em magia como manipulação energética, todas as entidades trabalham com magia. A Umbanda é uma religião onde você usa magia o tempo todo. Né? Mas no sentido de altos conhecimentos esotéricos, se é isso que você quer saber, não necessariamente. Embora exista dentro da linha do Oriente uma linha ligada, por exemplo, às casas sagradas do Antigo Egito, da Atlântida, que detinham conhecimentos superiores.
E o espírito não esquece esses conhecimentos. Ele recicla e intui seus médiuns para que possam usar certos elementos desta, vamos dizer assim, alta magia, né? A magia cigana simples é aquela ligada aos rituais do dia a dia, das necessidades básicas das pessoas, a necessidade financeira, a necessidade de atenção, de carinho, de amor. Os ciganos são muito carinhosos. Então ela é uma linha muito querida, normalmente porque ela representa a alegria de viver, ela representa essa capacidade de aceitar a vida como elemento divino que as pessoas perderam. Elas perderam a noção do divino na vida, né? Uhum. Então, tem mais a ver, então, com a atividade que propõe esta linha de trabalho do que propriamente suas vidas passadas. Sim, embora a maior parte dos ciganos realmente tenham sido ciganos. Foi o seu Porque caso? é muito incomum você ter um espírito que não foi cigano querer trabalhar na linha de cigano, já que existem várias outras linhas que podem ser escolhidas. Não, Claro. não estou dizendo que não exista, Uhum, uhum. estou dizendo que é incomum. Eu fui cigana mesmo. Foi? Foi. E em que Em parte? uma das encarnações, uma cigana mesmo, Em que parte do nosso planeta, mais ou menos assim? na Romênia. Ah, entendi. E foi um tempo, porque cigano é visto como bruxo, né? E até no meu tempo, eu me lembro bem, enquanto crescendo, a gente às vezes até tinha medo, porque os ciganos eles tinham ou dentes de ouro, ou usavam turbante, e é, eles E eram comiam vistos com... criancinhas. Então, e, e levantava a Na unha. verdade, eu acho que o espírito transgressor do cigano, da cultura cigana, Uhum, sempre foi uma ameaça para todos, principalmente para o poder da igreja. uhum. Então, houve sempre um processo de demonização da cultura cigana, não é? É. Onde quer que você estivesse. E existem ciganos de má índole? Certamente. Uhum. Mas isso existe em todos os lugares, em todas as, vamos dizer, as nacionalidades, né? Quando a senhora fala o espírito transgressor, a senhora quer dizer o espírito que vai contra a visão que todo mundo acha que o cigano deve se comportar? E como? As convenções sociais determinam um específico tipo de comportamento. Uhum. E o cigano não se liga a isso. O cigano é nômade. É, Ele não então. tem parada. A parada do cigano é o amor, né? Dê para o cigano uma viola e uma fogueira e a vida está completa. Então, isso é muito transgressor num sistema onde você é obrigado a produzir, Nossa. né? Então, você levar uma vida, vamos dizer assim, de vagabundos, né? Uhum, uhum. Essa é a imagem, o cigano é vagabundo, o É. cigano não faz muito sentido. Então, isso foi combatido pela igreja, combatido pelas sociedades que dão suporte a um patriarcado de uma igreja. Mas existe uma ética cigana que talvez seja até mais forte Uhum. do que a hipócrita ética que coordena a maior parte das sociedades cristãs, né? Nossa. Porque nas sociedades cristãs você diz que aceita aquelas regras e você vai na igreja e comunga com aquelas regras e você paga os seus impostos, xingando, mas paga, e você comunga tudo aquilo, mas na verdade você não segue nada daquilo. Enquanto que na sociedade cigana as regras são muito poucas, mas elas são respeitadas e admitidas por todos. Tanto é que quando alguém dentro da comunidade transgride aquelas regras, ele é expulso. Ou paga com a própria vida. As regras. Regras de convivência, Uhum. regras de matrimônio, regras de posses. Para tudo há regras. Mas são simples. Não é? Vocês criaram um sistema tão complicado que ninguém obedece. Tá certo. Então, porque quando essas pessoas pensam em cigano, eles imaginam, bom, se um cigano vai trabalhar na Umbanda, já vem a ideia da Maria Mulambo por estar mulambenta. Normalmente, o fato de ser nômade não permite que se tome muitos banhos, então às vezes eles até cheiram mal.
Então, Primeiro, um esclarecimento. ah, Maria Mulambo não é uma entidade cigana. então, é por isso que eu queria esclarecer. Esclarecimento. Segundo esclarecimento, dizer que todo cigano cheira mal é a mesma coisa que dizer que todo, vamos dizer assim, cristão cheira bem. É Claro. lógico que se você pensa É. do ponto de vista cronológico, sem dúvida houve uma higienização, né, da vida em sociedade. Se você volta para 1300, 1400, que foi onde eu tive minha encarnação como cigana, as condições de higiene eram muito inferiores, Uhum. não é? Mas não é que as pessoas não eram Claro, cheirosas, não se claro. cuidavam. É que você não tinha a tecnologia, o acesso a esse grau de asepsia que existe hoje. E mesmo assim, hoje, vocês que são tão preocupados com higiene vivem em cidades podres, com Sim. esgoto a céu aberto, e vocês têm pessoas vivendo em condições muito menos dignas do que nós tínhamos sem toda essa tecnologia ou capacidade de planejamento urbano que vocês têm hoje. Claro, claro. Então, um pouco desse preconceito, se bem que na nossa sociedade uma pessoa já bem vestida e cheirosa sofre preconceito, imagine. Então, pode ser que parte do preconceito tenha vindo disso, né? Da precariedade que existe em você mudar de um lugar para o outro, não levar consigo várias coisas, então acaba encontrando essa Nós dificuldade. tomávamos banhos em rios, Ah, feiras. ah, Não vocês, tomávamos banho em chuveiros com água quente, como vocês fazem hoje. Tomávamos banho com prazer, ah, né, de sentir a energia da água, da purificação. uhum, Hoje vocês fizeram do banho um simples, vamos dizer assim, ato de higienização. Ninguém mais sente o prazer do que você ter aquela água sobre seu corpo, aquela água te energizando. Então, a cultura cigana é uma cultura que está muito ligada à capacidade do sentir, aham, do prazer de estar vivo, de valorizar cada elemento, de valorizar tudo que você tem, de valorizar sua vida, de valorizar cada emoção. Então, e é por isso que as pessoas gostam, porque vocês vivem hoje uma vida de autômatos, vocês vivem uma vida de robôs, vocês vivem uma vida sem graça, né? a gente, sobretudo, senhora cigana, o problema é que a gente também, quando vê um cigano, o que a gente vê é o cigano que é meio metade cigano e metade mendigo. É, verdade. É uma tristeza, porque quando houve essa, vamos dizer assim, perda, né, de identidade da cultura, Uhum. as pessoas acabam sem noção de valor próprio e viram mendigos. É, então. O que... Há ciganos ainda hoje, embora muito mais ocidentalizados, não é? Há ciganos muito ricos também. Há famílias ciganas muito ricas. Que inclusive não querem, muitas vezes, vamos dizer assim, preferem não comentar suas origens. Nossa. Por preconceito. Né? Então, um cigano, obviamente, mas precisamos esclarecer, não é um mendigo nômade que aprendeu a ler a mão. Não, com certeza não. Isso talvez seja o subproduto do massacre cultural Uhum. do Ocidente sobre uma cultura nômade. Certo. E Não às é? vezes ler a mão é até necessário para ganhar um trocadinho, né? Senão também não come A leitura das mãos é um traço cultural. do cigano. É um traço, faz Aham. parte da cultura. Aham. Você tem essa capacidade, né? Até por estar muito ligada à espiritualidade. O cigano ele tem uma noção de espiritualidade muito ligada à vida, né? À natureza. E ninguém melhor do que um cigano para te dizer os desígnios da sua vida, quais são as dificuldades pelas quais você vai passar, né? Quais são seus grandes amores, quais são suas grandes paixões. A cultura cigana é muito ligada nas paixões da vida, né? Em tudo aquilo que deve ser aproveitado ao máximo, não é?
Porque tudo passa. O cigano tem uma noção de transitoriedade que as outras culturas não têm. Ele sabe que tudo. Vamos aproveitar o momento porque tudo passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Né? O amor passa rápido. O sexo passa rápido. Tudo passa rápido. Então, já que você está nesse momento, aproveite esse momento e faça desse momento um momento mágico. Porque daqui a pouco ele vai passar pelos seus dedos e você não vai ter, não vai conseguir reter. Talvez uma memória, como é que eu posso lhe dizer, esmaecida da verdadeira força da energia daquele momento. Então um cigano é como se fosse um xamã, Não, só que não lida com energia de animal. não. Como é que... Xamanismo está muito ligado a cultuar a terra e as forças da natureza. Claro. A cultura cigana, ela é uma elegia à vida Ah, humana. ah, O resto é acessório, mas o foco da energia é sempre o homem. É sempre o homem no ambiente. tá. Nós não temos como foco de energia a natureza, como no xamanismo. Nós temos como foco de energia o homem dentro da natureza. E respeitamos a natureza, porque vamos dizer assim, ela nos agracia com a felicidade de estarmos vivos. Mas a cultura cigana é muito uma cultura de valorização da vida humana, se você me entende. Uhum, uhum. É, e, senhora cigana, a gente ouve que os ciganos eles vão um pouco mais além do que dizer, olha, eu sou cigano do Oriente, eu sou só me chame de cigano. Na maioria, as mulheres normalmente na Umbanda, elas normalmente dão o nome de Esmeralda, Carmen, Salomé, Carmencita, esses nomes Yasmin, Maria Dolores, Zaira. A senhora tem Não, algum eu nome? escolhi não ter nenhum. Aham. E, Porque Cigana do Oriente representa muito mais do que eu vim fazer aqui. Que aham. importa se eu fui Rosa, Maria, Claro, claro. O mas pai. para as pessoas se identificam, vamos dizer assim, mais facilmente. Se eu disser, o meu nome é Rosita. Ah, Ah, então eu fui lá no terreiro e eu conversei com a cigana Rosita. entendi. É como se isso tivesse um efeito, vamos dizer assim, de foco de fé, não é? Aham. Mas para mim, pelo menos do ponto de vista pessoal, e tem muita consciência disso, o que importa é o que eu faço, não é o que eu sou. Nem o espírito de luz que trabalha na Umbanda É. está muito preocupado com isso. Nossa. Você escolhe uma linha de trabalho e você trabalha. Tanto é que eu estou aqui trabalhando, apesar de não ser meu horário, não é? Então, é, eu quero até falar sobre isso de horário, mas antes surgiu uma ideia, graças ao que a senhora falou, Só um que... segundo, eu vou pegar um pouco mais de vinho. Tá. E nunca receba um cigano na sua casa sem um vinho ou um champanhe, hein? Mas nem tem mais cigano hoje em dia, dona cigana. Eles não... Estou dizendo espíritos de ciganos, moço. Ah! Então, tem gente que recebe espírito de cigano em casa? Moço, se você fosse consultar comigo, Ah, eu sempre vou querer um vinho, uma champanhe, claro. um bom cigarro. E aí vocês, kardecistas, vão dizer, mas por que vocês precisam dessas coisas? Essa é uma dúvida tão boba. Nossa, mas é uma dúvida grande. Pois é, mas É boba, eu admito. boba é boba, porque isso é um instrumento de trabalho, não é? O álcool, ele tem a capacidade de, vamos dizer assim, amaciar o ego do médium. Então é mais Ah, fácil o acoplamento energético, não é? entendi. E como alguém já deve ter lhe dito, Aham, o espírito caminha pela fumaça. Porque toda vez que você está emitindo aquilo, o tabaco é uma. Aí usando um conceito xamânico, aham. o tabaco é sim uma erva de poder. Ele tem a capacidade de transmutar a energia. Por que que as igrejas são defumadas? Por que Ah, você defuma um altar? Por que você defuma uma pessoa? Não é? Então, enquanto aqui eu estou conversando calmamente
A pessoa que veio se consultar comigo, Aham. eu tô ali lhe dando um passe, eu tô ali purificando, não é? Então, assim, são instrumentos de trabalho, é tudo muito simples, as pessoas complicam demais, né? Mas só que quando a senhora fuma um cigarro, a senhora estraga o corpo do médium. De forma alguma. Não? Primeiro, que você não traga, e segundo, que Ah, toda substância daninha, ela é exterminada. Por exemplo, quando eu for embora, nada desse álcool vai estar no organismo desse médium. nossa. Por isso que muitas vezes você vê, em trabalhos mais pesados, com Ah, linhas de Exus, uhum. às vezes o Exu toma meio litro de pinga pura. Que Hum. pessoa tomaria meio litro de pinga e não sentiria os efeitos? Nossa, realmente. E aí quando a entidade vai embora, você não tem efeito nenhum. O médium está perfeitamente normal. Aí você fala, é magia? Sim. Mas sabe o que que eu estava pensando que seja isso, senhora cigana do Oriente? Não A precisa ser gente, tão formal comigo, moço. Basta me chamar de cigana do Oriente. cigana do Oriente. A senhora sabe que uma coisa que eu vi, deve ser então porque como o nosso corpo físico ele é formado de outros 7 corpos, e a doença normalmente ocorre nesses corpos, por exemplo, no duplo etérico, depois no astral e no mental primeiro, e vindo de lá para baixo, então talvez seja isso, né? Vocês aí estando no mundo espiritual, podendo agir diretamente nesses corpos, vocês limpam eles, então o corpo físico não sofre essa influência. Seria isso? Não. Não, é bom porque eu E a sua pergunto. explicação faz sentido, moço. Eu concordo que as doenças começam nos corpos. Aham. Mas especificamente, por exemplo, vamos falar do álcool. É, O é. que acontece é Ah, que ao ingerir esse álcool, eu estou ingerindo o etérico desse álcool e não o ah, físico desse álcool. Entende? Então, ah, na verdade, meu médio é como se ele estivesse tomando suquinho de uva, porque a essência das coisas não está no físico, está ah, no etérico. entendi. Então, quem está tomando isso sou eu, não é meu médio. Agora que eu entendi uma história que eu ouvi, que um cara ele tinha um obsessor do lado e ele via o espírito. Então toda vez que ele ia comer, o espírito queria roubar o fluido daquela comida, o fluido. Sim, sim. Fluido. Quando você tem processos obsessivos muito sérios, com Aham, bebida, com droga, com qualquer coisa, aham. sempre o que acaba acontecendo é que a pessoa mesmo não aproveita nada daquilo. É, então. Toda energia gerada é absorvida pelo obsessor. E agora eu lhe digo também, às vezes não é culpa do obsessor, às vezes é a própria consciência Uhum. do encarnado que chama esse obsessor. Não é? E até pede, porque as pessoas. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha, mas é a pura verdade. Ah, Muitas vezes vocês, pela falta de fé e falta de sintonia com o divino, vocês imploram por companhia. E meu. quem implora por companhia não escolhe companhia, né, moço? É, é. Aí vem uma desgraceira de gente, que a gente chama de eguns, né? Hum. Gente que também tá assim perdido, né? E eles precisam de algum contato. Então, pronto. Se a tua afinidade é com a bebida, você vai chamar alguma egrégora que gosta de uma cachaça, que gosta de um vinho. Se a tua egrégora é da droga, é a maconha, a cocaína, é a mesma coisa. Se é sexo, é a mesma coisa. Não é? Então, assim, se é doença, é a mesma coisa. Tem gente que é viciado em ser doente, né, moço? Nossa, hipocondríaco. Então você vai, a tua cabeça vai engendrando, né, aquele convite ao universo, porque você está se sentindo só. E ao se sentindo só, você perde esse crivo de divindade, de capacidade de ser Deus que vocês têm, que é a coisa mais bonita da vida humana, e começa a atrair um tanto de nhaca para a vida de vocês. E aí Hum. vocês vão despejar isso onde, moço? Nos terreiros de Umbanda, né? Pedir ajuda Então, caridosa, né? não, e às vezes a pessoa não tem consciência. Ah, Porque o que, que acontece? Toda relação é mais ou menos assim. fala Eu pra mim. sou um espírito obsessor. Aí Ah, você gosta de vinho. Eu também gosto de vinho. hum. Falo, pô, esse cara é muito bacana. Eu vou lá tomar um vinho com ele. Às vezes não Ah, tem má intenção, hein, moço? uhum. É diferente de quando é feita alguma magia negra e você tem espíritos obsessores que estão lá para sugar sua energia vital. É diferente. Estou Aham, dizendo quando a pessoa não tem consciência, certo? aham. Então eu vou lá, tomo uma taça de vinho, aí, mas esse vinho tá bom, aí eu vou tomar uma segunda, aí uma terceira, e uma quarta e uma quinta. Só que ao contrário de mim, É, isso que ele eu queria está perguntar. purificando não só o seu vinho,
Mas ele não está tirando as toxinas, ele está deixando Ah, você também. Porque se ele tira o sabor do vinho seu, você não vai querer beber mais. Se você não quiser beber mais, ele não vai chegar perto de você. Você entendi. entendeu? Entendi. Então você vai se prejudicando, porque para ele, tanto faz. Mas se você tomar uma garrafa de vinho por dia, você vai ter problemas, né, moço? Claro, claro, sem dúvida. Então, Eu entendo o processo é um processo simbiótico. uhum. Acho que é uma palavra que você que é um moço estudado, que gosta de palavras, é um processo simbiótico. Você atrai aquilo que te atrai. Uhum, E uhum. é uma relação dialética, moço. Nossa. E então, a senhora falou aí sobre egrégora. Normalmente que a gente acha que quando está fazendo alguma coisa errada, está se sintonizando com um espírito que está na mesma frequência, mas um só, não um monte. É, tudo é interligado. Aham, aham. Tudo é interligado. Eu já vi casos de obsessão, por exemplo, em que você tinha 77 Exus em cima de uma pessoa. Exu, não, mas Exu, Exu, meu. você faz, Quiumbas, quiumbas. aham, aham. Desses que não são Exus de lei, Tá. que estavam ali que começaram a compartilhar. E não era coisa feita. Era da pessoa entrar num processo de droga e sexo e bebida. Uhum, Então ele foi atraindo uma egrégora bem negativa que gostava daquilo, né? uhum. E os Exus eles nunca andam sozinhos, eles trabalham juntos. Eles estão sempre juntos, né? Ah, sabe aquela turma, a turma da farra? Nossa. Então essa turma da farra toda tava em cima do cara. E o cara morrendo. Sim, porque as pessoas morrem. Claro, E se claro. morrer, vai virar um quiumba que nem eles. Vai definhando, né? Vai, vai. Eles literalmente sugam sua energia vital. Porque eles precisam disso. Não tem, às vezes não tem maldade, não é maldade, não é uma coisa feita com maldade. A maldade é ele que está se fazendo a si próprio, entende? Claro, claro. É uma Uau. falta de respeito pela sua divindade. Seu corpo é seu templo. Isso é Hum, bem questão, né, moço? nossa, Seu corpo é seu templo, respeite-se, é básico. não é? Uhum, Pois é, mas a gente tá aqui para esclarecer mesmo, né? uhum, uhum, Não é para confundir, não. Então, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, uhum. policiem-se. Não, eu não estou dizendo para levar uma vida monástica, porque cigano não gosta de vida monástica. Não Isso eu gosta. deixo para vocês, kardecistas. Gostamos sim de comer bem, nós gostamos de um bom vinho, de uma boa conversa, de um bom cigarro, nós gostamos de sexo, nós gostamos de farra, mas nós entendemos que tudo isso é permitido pelo divino que existe em cada um de nós. E essa é a diferença. Quando você tira o divino desses prazeres da vida, você está convidando um bando de quiumbas para compartilhar desses prazeres passageiros. E também temos a noção de que esses são prazeres passageiros, né? Acho que uma das dificuldades do ser humano encarnado nesse momento do tempo é que eles acham que os prazeres são eternos. Essa cultura de hedonismo, vamos dizer assim, magnificado, coisa burra. Coisa- Porque tudo é momento, né? Aham. É momento para você ter um momento, vamos dizer assim, de regozijo, de extrema felicidade, de glória. Você também vai ter seus momentos de tristeza, de recolhimento. E o cigano sabe lidar com isso muito bem, não é? E vocês não. Vocês querem sempre os momentos altos, a felicidade eterna. Uhum. E como é que você compra a felicidade eterna? Porque hoje a felicidade é comprada, né? Nossa. Não é? É sim. Então, quando você não pode comprar a felicidade, aí você não tem tantos recursos, pelo menos a maior parte das pessoas não É, tem. claro. Então aí é depressão, que minha vida não vale nada, que eu sou infeliz, que é uma tristeza, não sei o que eu tô fazendo nesse mundo, porque fulano tem tudo e eu não tenho nada. E aí vai esse muro de lamentações que não vai levar a nada, né, moço? Ah, não, que é isso. Só fazendo um parênteses aqui, a senhora falou que gosta de viver bem. A senhora se veste bem também? O espírito não precisa Eu de roupa, sim, mas eu moço. sim, mas eu Gente, a digo. gente plasma o que você acha Isso, mais adequado. isso. Esse médio não gosta de usar saia, eu gosto de uma saia. Aham, Eu uso uma saia rodada, vermelha, aham. ou às vezes eu uso uma saia rodada amarela, com branco e preto.
É isso que eu gosto. Eu acho bonito, vistoso. Ah, tá. Legal. Depende da energia. Claro, Depende da claro. energia que você quer trabalhar. Mas normalmente na linha de cigano, assim, a maior parte, trabalha muito na energia de Oxum. Ah, Não é? Então as velas normalmente são velas amarelas, uhum, né? E sim. que representam ouro, representam prosperidade, representam amor. Digamos, dentro do panteão dos orixás, Uhum. né? Que são cultuados na Umbanda, talvez Oxum seja aquele orixá que tenha mais afinidade com o ideário cigano, não é? Então a gente gosta disso, a gente gosta de prosperidade, a gente gosta de amor, a gente gosta de felicidade e isso tudo na Umbanda é representado por Oxum, não é? Agora, só terminando então aquela ideia do alimento ou do vício. Então, aquela pessoa da história que eu vi, ele foi num restaurante, ele pediu duas comidas, porque ele falou, não, hoje eu tô com fome, preciso comer. E daí ele deixou um outro prato do lado, e o obsessor sugou todo o fluido que tinha a comida, e o Marmitex nem abriu nada. E aí ele deixou lá, daí o rapaz falou, viu, mas você não vai comer esse outro? Ele falou, ih, já comeram, aí já não tem mais nada. Então isso daí não é só literatura, um conto, isso acontece mesmo. O tempo todo, o tempo todo. Sim, 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 sim. E aí, Em todas as situações, não é só uma. Pode ser com a bebida, pode ser com vinho, pode ser com tudo. pode. Existem obsessores, por exemplo, de capacidade intelectual. Uhum, uhum. Porque não pense que existem só obsessores de baixa vibração. É, então. É no seu. Você mesmo pode ter um obsessor. Aham, aham, Porque você é uma pessoa muito inteligente, você estuda muito. Então, aham. se eu estou do outro lado e eu estou buscando uma companhia que tem essa afinidade, Ah. por que eu não posso te obsediar? Uhum, uhum. Todos somos obsediados. Esse não é um problema em si. A questão é o grau de consciência e o grau de divinidade que você coloca nas suas atividades. Ah, Isso é que separa o joio do trigo, vamos dizer assim. Se aham. você tem, por exemplo, um brilho intelectual e usa isso como, vamos dizer assim, vaidade pessoal, É, você pode ter certeza que você vai ter muitos obsessores tá, tá. que vão adorar a sua vaidade. Você Lógico, lógico. entendeu? Ah, sim, sim, entendi. Então tem as quiumbas, os espíritos zombeteiros ou menos elevados, que seja, que, que é, e tem vocês que trabalham a parte que faz mal no álcool para esses trabalhos e para esses trabalhos e esses quiumbas então eles não sabem fazer isso, então às vezes eles até densificam mais e fazem mais mal do que bem Não, eles quando não fazem absolutamente nada. Eles ah, simplesmente sugam energia. Eles não têm comprometimento. uhum, Eles não uhum, têm lei. aham, Nós temos lei. Nós respeitamos a lei. Não é? aham. Porque você, não sei se vocês sabem, mas a energia dos ciganos ela é tão flexível que você pode vir como uma entidade de direita ou você pode trabalhar como uma Exu também. Que Sabia? diferença tem isso aí, entidade de direita e de esquerda? A Isso é até bom. densidade da energia. Ah, Quando você é uma entidade de luz, você trabalha com uma energia menos densa. Quando você ah, é uma entidade, vamos dizer, de esquerda ou das trevas, uhum, como você chama, uhum, você trabalha com uma energia mais densa. claro. Muito, Depende do caso, do que é necessário. Então, nesse sentido, dentro, vamos dizer assim, das linhas energéticas da Umbanda, a linha dos ciganos é uma das mais flexíveis, não é? entendi. E por que que é assim, será? É porque os ciganos são assim? Porque foi quando foi porque nós somos, vamos dizer assim, um grupo, não somos o grupo original da Umbanda. Então, a Umbanda já estava estruturada do ponto de vista, vamos dizer assim, de planejamento espiritual, não é? Então, Ah, quando a gente foi agregado, e aí, lógico que a gente tem guias espirituais muito superiores, né, que coordenam esse processo. Quando eles entenderam qual é a nossa energia, então, vamos dizer assim, nos deram a responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade, né, uhum, uhum. de trabalhar nas duas linhas, dependendo do tipo de energia necessária para aquela pessoa que está sendo atendida. Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa que está com um processo obsessivo muito forte, Uhum, eu não posso usar uma energia leve, uhum. porque não vai funcionar. Não vai. Não é? Se você tem É, um obsessor negativo muito pesado, a é. energia que ele entende é a energia da força.
A energia da força é uma energia das trevas. A energia da luz é a energia da compreensão, do conhecimento. Tá. Né? Então, se eu vou, do mesmo modo, se eu vou atender, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que está com um processo obsessivo, mas é um parente, uma pessoa que está por proximidade, que não consegue, eu não vou usar a força. Eu vou usar a energia no entendimento. Né? Então, assim, isso é muito bonito, mas também nos dá grande responsabilidade, porque como nós respeitamos a lei, se nós usarmos energia errada, seremos cobrados. Então, Não venha me pedir para fazer amarração de amor. Cigano não faz amarração de amor. Então, é uma grande questão essa. O povo acha que faz, né? Faz. Será que faz mesmo? Então. Será que não está fazendo alguma coisa para você? Para você despertar? Entendi. Então, é bom se precaver que quando alguém vai em algum lugar e pede algum tipo de trabalho e fala com o cigano está dizendo que vai fazer um trabalho, já pode desconfiar. Os ciganos trabalham muito na parte psicológica das pessoas. Claro. Às vezes o que a pessoa precisa é só de ouvir uma palavra para restabelecer sua autoestima. Então, muitas vezes, quando nos pedem para fazer uma amarração, porque eu gosto daquele rapaz, eu queria que ele ficasse comigo. O que você faz, na verdade, é tentar dar àquela pessoa a autoestima que ela perdeu. E você não está fazendo nenhuma amarração. Você pode até ritualizar aquilo, usar uma vela, uma fita, né? Uma maçã, um mel, mas são instrumentos ritualísticos. O que você, na verdade, está trabalhando é a autoestima da pessoa. Né? É só para esclarecer uma outra coisa, cigana do Oriente. As pessoas, então, inclusive a senhora falou, para dar o exemplo, assim, que de direita é mais de luz, de esquerda é mais das trevas. A senhora, inclusive, falou como vocês falam. E isso quer dizer, então, que, na verdade, não é das trevas, né? É uma percepção humana. Isso. Mas então, porque quando a gente ouve falar de Exu, a gente sabe que, por ser de lei, ele lida com coisa densa, mas ele não faz maldade, ele age dentro da lei para fazer as coisas acontecerem. Então, aí, trevas, então, seria o lugar, mas não as pessoas que estão nesse trabalho de resgate. Trevas é um conceito. Isso. Não é nem um local. Trevas é um conceito. Talvez o que vocês pudessem realmente chamar de trevas ou de lugar escuro é umbral. O que é umbral na cabeça das pessoas? É um lugar sem luz. Isso. Para onde vão as pessoas que, vamos dizer assim, cuja consciência não permite enxergar a luz? Não é? Ela sai daqui com tanta dificuldade de compreensão que ela não consegue ver a luz. Assim, e por incrível que pareça, as coisas mais óbvias são aquelas que vocês têm mais dificuldade de enxergar. Não é? Então, o trabalho dos Exus é um trabalho de resgatar essa energia mais densa e apontar isso para a luz. É o trabalho mais digno, mais difícil e de resgate kármico muito forte. Salve nossos amigos Exus. Eles que nos protejam de nós mesmos. São eles que nos botam no caminho certo. Eles que puxam nossas orelhas. Eles são nossos verdadeiros guardiães. Não é? Então, as pessoas têm uma visão muito equivocada. Isso também é um pouco... É um atavismo do surgimento da Umbanda, porque como você precisava ter figuras de respeito, você acabou criando figuras que são monstros. Não é? Assim, eu tenho medo, né? Vamos dizer, quando a humanidade era menos esclarecida, você precisava engendrar figuras que passassem medo. Né? Em vez de se criar a noção de respeito, né? Se criou medo. Olha, se eu fizer alguma coisa errada, o Exu vai me castigar, vai pegar no meu pé. E isso está sendo mudado aos poucos. Quer dizer, o que se busca, na verdade, é respeito a tudo. Respeito a quem é de luz e respeito a quem é das trevas. Porque tudo é uma coisa só, moço. Você sabe disso. E também desconfie, eu sempre falo isso, desconfie de quem é muito santo. Nossa. Porque eu acho que quando as pessoas têm uma postura muito monástica, muito... quer ser ilibado e quer ser muito puro, tem alguma coisa errada. Porque se fosse de verdade, não estaria aqui. E não se esforçaria para ser. Né? Exato.
É. Exato. Mas as pessoas gostam disso, né? Eles gostam de usar as pessoas como exemplo. Oh, fulano é um santo, fulano é uma... Não existe isso. Será que os santos foram santos mesmo? Ou será que eles foram humanos que entenderam a sua humanidade, na sua dualidade, e conseguiram ter uma perspectiva diferente do que é isso aqui, né? São pouquíssimos, vocês sabem, avatares mesmo. São Hum. pouquíssimos que vêm. O resto são seres humanos que entenderam que ser humano é ser divino, é entender o Deus dentro de si. Isso é o mais bonito de tudo. Mas vocês estão muito longe disso e se distanciando mais a cada dia. Infelizmente. A senhora, então, quando trabalha em linha de esquerda, vamos chamar assim, Uhum. a senhora não vira um Exu. Não. Ah, entendi. A senhora só lida com energias um Eu pouco mais pesadas. sou sempre a mesma, mas eu faço uso de uma energia A ou de uma energia B, dependendo do caso. Claro. Então a senhora não vai pro umbral resgatar espíritos pesados, densos. Já fiz muito isso, não faço mais. A senhora não faz mais por quê? Porque me foram dadas outras atribuições. Ah, entendi. A gente ouve falar, quando se fala de atribuições, cigano do Oriente, que os ciganos têm Santa Sara Kali, o Kali, as orientações necessárias que elas precisam Sim, sim. para o bom andamento das missões espirituais delas. É assim com a senhora? Ela funciona para a cultura cigana como a Nossa Senhora para vocês. Ah, entendi. É uma grande mãe, é uma grande mentora. Ou você pode dizer que ela é Kuan Yin, se você estiver na China, Ah, entendi. entendeu? Você Entendi. pode falar que ela é Parvati, se você estiver na Índia. É uma questão cultural. Ela representa a mãe, a bondade extrema, vamos dizer assim, o corolário da energia feminina. Ah, Né? A grande mãe, a Iemanjá, a Oxum. entendi. Então é um apego, as pessoas precisam se apegar. Não tem gente que tem apego a determinados santos. Então a Uhum. cultura cigana é muito ligada a Santa Sara, não é? É. Uma coisa que eu queria que a senhora explicasse pra gente, por estar aí no mundo espiritual. Eu perguntei ao pai Joaquim, e foi até divertido, se ele já ouviu falar de aeróbos, porque tem isso, o pai Joaquim de Angola, tem isso numa colônia do nosso lar. Daí o pai Joaquim de Aruanda falou que isso daí são convenções que se estabelecem por afinidades, então se cria isso. Então não é que não existe, mas se cria. Então, podemos dizer que no mundo espiritual, então, existem tantas realidades quantas são criadas? Sim. Você plasma a realidade onde a sua consciência te leva a criar a realidade que é mais afim à tua capacidade de criação, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Então, por exemplo, para citar o exemplo que você disse, Claro. nosso lar é uma cidade pensada ou estruturada dentro de um conceito espírita de Uhum. desenvolvimento espiritual e de socorro, Claro. usando como bases, vamos dizer assim, os ícones de capacidade de desenvolvimento humana que criados na Terra. Então você tem uma arquitetura futurista, mas com base terrena. Uhum. Tem meios de transporte futuristas, mas com base terrena. Vamos dizer assim, seria o ideal do que a capacidade humana é capaz de conceber. Mas isso é Ah, uma possibilidade. claro, claro. Então, por exemplo, se eu quiser, vamos dizer, vou definir que eu acho ideal, eu Uhum. vou construir essa realidade espiritual com base na minha cultura cigana, que Uhum. pode fazer parte de uma outra egrégora maior ainda. Então eu vou fazer uma grande fogueira, eu vou pensar que vamos ter carroças e cabanas, e vamos ter muitas maçãs, e vamos ter mel, porque aquilo tudo me dá uma noção de familiaridade. São estágios de desenvolvimento. O ser humano não consegue pensar no nada. Uhum. Ele está permeado por uma cultura, pelas suas últimas vivências. Então, se ele teve muitas vivências terrenas, é isso que ele vai co-criar. Ah, O entendi. espírito é universal, se ele teve em outras órbes, outros planos, outros planetas, ele vai criar outras coisas. Claro, claro. Então, à medida que o espírito se universaliza, Uhum. todos esses ícones
vão sendo derrubados. Uhum. Isso é um processo de, vamos dizer assim, abstração que é longo. Entendi. Como é que você consegue imaginar o que é um infinito? Não tem jeito. Que a gente não consegue. Não Nem consegue. eu. Nem a senhora. Na minha humilde capacidade de observação, Uhum. o que eu posso te dizer é, tem muito mais. Por Uhum. isso que o ser humano é tão arrogante. Se ele tivesse noção mínima do que existe aí fora, ele ia se sentir um nada. Não é? Porque Nossa. tudo é muito maior. Tudo é muito maior. E ao mesmo tempo, o ser humano tem a fagulha de Deus em si, desde que queira ver. O problema é que a maior parte não quer ver nada, né? Então podemos dizer que todas as religiões são cursinhos preparatórios para uma faculdade que acontece normalmente no período entre vidas, e aí a pessoa volta aqui para fazer as provas, por ser um planeta de provas e expiações, e aí volta no mundo, e aí no mundo espiritual se depara com a realidade que ele criou, que está ligado também ao nível de desenvolvimento intelectual e moral da pessoa. Eu acho que o que você pode dizer é que a religião, pelo menos o que a gente gostaria que fosse, né, moço? Ah, É, entendi. é O aquilo, ideal. é a fonte de ligação do homem com seu superior. É o reconhecimento do divino no humano, certo? O que acontece é que a maior parte das religiões foram desvirtuadas e se tornaram grandes círculos de poder e de ilusão, né? De Maia. Eu gosto muito dessa palavra, porque ao invés de darem esclarecimento e compreensão, elas servem para deixar as pessoas burras, elas condicionam, elas maltratam, elas subvertem, na verdade, a ordem natural das coisas, porque na maior parte das religiões se fala muito no nome de Deus, no nome de Jesus, mas o quanto de Deus e de Jesus as pessoas têm ou trabalham durante esses rituais religiosos. Uhum. Então, assim, eu não preciso de religião nenhuma para dizer eu sou filho de Deus. Eu sou uma parte de Deus. E como parte de Deus, eu crio aquilo que é divino na minha vida. Eu crio aquilo que. Vocês vivem no mundo de Maia, no mundo de ilusão. Então, esse é o mundo dos mais espertos, infelizmente. Você tem um bando de gente sem consciência sendo liderado por um bando de gente de má consciência. Ou de consciência adulterada. É isso que é a religião hoje. Você ficou triste com a morte do Papa? Ou desculpa, você ficou Papa. triste com o Papa que saiu agora? Que pediu para. Não, não. Eu só recebi como mais uma informação. Pois é, pois tem muita informação atrás disso. Não pense que ele saiu Uhum. por vontade própria, moço. Tem, Ah, eu muita já sabia, já coisa, imaginava. Já. tem Ah, é. muita coisa errada que esse homem já fez aí e começaram vamos dizer assim, ameaçar, divulgar. Então ele, vamos dizer assim, tá saindo de fininho para não criar muito barulho, né, A moço? senhora sabe que quando a gente fala disso, eu até transfiro a responsabilidade mais para o sistema e as paixões humanas que propriamente para a pessoa. O que, que a senhora tem a dizer sobre isso? A pessoa consciente não se submete às paixões. Sobretudo num cargo tão importante como esse. Supostamente uma pessoa com um grau de consciência espiritual tão alto. Você já pensou o papel de eu sou um papa, eu sou responsável por Nossa. bilhões, eu sou representante, olha a arrogância. Sou representante de Cristo na Terra. Sabe quem que é representante de Cristo na Terra? Quem vive com Cristo. Entendi. Ele não Então quer um ele. representante, ele quer que cada um seja um Cristo, que cada um seja seu guru, que cada um tenha consciência da sua vida. Né? Mas é tão mais cômodo ter alguém para ser meu guru, não é? Nossa. É tão mais tranquilo. É. Você vai lá, o guru é maravilhoso. Você continua a mesma pessoa péssima, Nossa. você continua com o mesmo padrão de vida, vamos dizer assim, que depreda, Uhum. que destrói, Nossa. e você vai lá e diz, o guru é maravilhoso. É. Realmente, o guru é maravilhoso, e você? Uhum. Será que você é maravilhoso?
Será que ler um livro sobre o guru vai realmente resolver minha vida? Eu vou me transformar num ser melhor? Então, assim, sinta mais com o coração, seja mais solidário, entenda mais e julgue menos. É isso. O caminho de Cristo é o caminho do coração, moço. É o caminho da compreensão, é o do não julgar, é do não apontar, de não se sentir melhor, não é? Mas tudo isso que se fala, o que acontece é que essa ladainha vem sendo repetida há 2000 anos, né, moço? Nossa, mas parece que... Adiantou alguma coisa, moço? Nossa. Aí você me pergunta qual que é o futuro desse planeta? Então, parece que está num momento de transição, né, Cigana do Oriente? Tá um momento de transição, sim. Vai ter um Sim, monte de gente ruim que não vai ficar mais aqui, moço. entendi. Porque não tem consciência. Sem consciência, o planeta não resiste. O planeta é a casa de vocês. O planeta é a mãe de vocês. Então, vai chegar um momento que esse planeta vai dizer assim: eu preciso ter gente melhor aqui comigo. Claro, claro. Né? Uhum. E o trabalho, então, que vocês realizam aí do mundo espiritual é esse mesmo, então, de esclarecimento, elucidação, ajudando as pessoas a se, entre aspas, desvencilharem desse maia que confunde. Nossa, o problema é que você, por exemplo, a Umbanda é o pronto-socorro espiritual, né, moço? Ninguém procura a pessoa procura um Umbanda ou por curiosidade fútil, Uhum. ou ela procura quando ela já está assim nas últimas, não é? Nossa, nossa. Normalmente é assim. Uhum. Então, quando a pessoa chega para um atendimento emergencial, Uhum. o que é feito é um atendimento emergencial mesmo, né? Ah, Limpa-se, cura-se e sempre tenta se dar consciência. O que acontece é uhum. que às vezes a pessoa está num grau de inconsciência tão grande Uhum. que você não consegue passar a mensagem. Ah, Você po- entende? Não podemos... adianta você, é como você dar aula de física quântica para alunos da quinta série, moço. Você está entendendo? Não, sim, Então, sim. então a mensagem tem que ser o mais simples possível. Os grandes comunicadores, e isso nós temos essa capacidade, acho que a linha cigana tem uma coisa, porque ela fala muito do dia a dia da pessoa, Uhum. é de dizer assim, aprenda a valorizar o que você tem, aprenda a valorizar o que você é, se dê Uhum. respeito, se dê valor, viva uma vida de prazer, mas viva uma vida dentro daquilo que é divino para você. Não abuse dos outros, não abuse de si mesmo, né? Para que você possa sempre poder recorrer à felicidade, sempre poder encontrar o divino dentro de você. Para algumas pessoas, esse discurso funciona. Para algumas pessoas, não. Então, às vezes ficamos tristes porque vemos nosso trabalho muito em vão. Mas mesmo assim, esse é o nosso trabalho, não é? Entendi. Então podemos também comparar a Umbanda como o hospital que a senhora falou, mas no sentido também que a pessoa chega lá com uma ferida aberta, vocês cuidam direitinho, e aí ela tem que é, se permitir o tempo da ferida fechar, mas aí nem se permite o tempo da ferida fechar e volta a fazer as mesmas coisas. E volta de novo para o terreiro pedindo para isso, para aquilo. Muitas vezes a entidade perde a paciência. Exu perde muita paciência, viu? Porque Exu não passa a mão. A gente ainda passa a mão, Exu não passa a mão. Uhum. Então, vocês gostam de ser tratados como criancinhas, É. sabe? Como sofredores. E quando a gente fala para vocês, sabe quem está causando seu sofrimento? É você mesmo. Aí eles não gostam e vão embora. É. Né? Então, assim, nosso papel é de dar consciência. E acho que fazemos isso de forma muito correta, moço. Muito. Ciganos tentam passar isso com muito amor, com muito carinho. E as pessoas que conversam comigo sempre saem muito, vamos dizer assim, encantadas de receberem essa atenção, esse carinho. Porque, no fundo, o que o ser humano quer receber? Atenção e carinho, não é? Acho que isso nós fazemos bem. Mais alguma pergunta, moço? Que eu já vou me retirando. Só uma última pergunta, como a senhora falou sobre os trabalhos que a senhora faz e tudo. Parece que os ciganos usam muito cores em seus trabalhos. Usamos muita magia das velas, né? Uhum. Usamos muito a magia do mel, das maçãs, dos pêssegos, das frutas, porque são coisas afins à nossa cultura, não é? Então,
Se você quer, por exemplo, atingir um objetivo, eu preciso de um emprego. Então tudo que é feito, na verdade, é para que você gere encantamento naquela pessoa, de tal forma que quando for entrevistada por emprego, possa efetivamente passar uma boa impressão, não é? Então você não está trabalhando só o caminho daquela pessoa, né? Abrindo o caminho, mas você também está abrindo a capacidade daquela pessoa se sentir útil, de se sentir digna de ter um emprego. Entendi. A gente, Então, tudo é muito ligado ao ser humano, né? Tudo é muito ligado à sua capacidade de se superar, de conseguir. Quando eu digo, eu tô sem namorado, por que que eu não... Então, tem muito a ver com a própria pessoa. Não é para fazer um encantamento para o outro, são os auto-encantamentos. É você descobrir o que você tem de bonito, o que você tem de encantador, né? A magia cigana tem a ver com encantamento, com sedução, no sentido até divino mesmo, de perceber a beleza da divindade do outro. Isso muitas vezes está além da aparência, né, moço? parece que então vocês ensinam uma magia interior e uma liberdade com responsabilidade. Exato. Exato. Seja livre e responda pelos seus atos. É isso. Porque todo mundo gosta da responsabilidade, da liberdade, né? Mas se alguma coisa sai errada, ninguém quer responder por isso. Então o que a gente ensina assim, quer ser livre? Seja responsável. Não existe liberdade sem responsabilidade. Ai, moço. Certamente. Olha, senhora Cigana do Oriente, eu agradeço muito a sua visita aqui conosco. Foi bastante gratificante e então muito obrigado em nome de todos aqueles que estão aqui ouvindo com a gente. Eu que agradeço, que você consiga encontrar sempre o divino no seu trabalho, na sua vida, no seu amor. Esse é meu recado. Obrigado. Que é verdade, tudo naquilo que digo. Se não estás à minha beira, a vida não faz sentido. A vida não faz sentido. A vida